Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Bem-vindos de volta, hoje ao vivo, aqui de Reconciliados com Cristo. É um privilégio para mim poder me dirigir a todos vocês. Muito agradecido a vocês que me recebem aí onde vocês estão, em suas casas, com seus familiares. Para mim é uma honra e um privilégio ser recebido pela internet no mundo inteiro. Hoje é domingo, dia 29 de agosto de 2021, e o nosso tema chama-se A Armadura de Deus. Mas antes eu queria fazer umas considerações. Por exemplo, a espiritualidade de alguém não depende de religião nenhuma. Se você ainda não havia parado para pensar, eu gostaria de compartilhar esse pensamento contigo. A tua espiritualidade não depende de religião. A tua conexão com Deus, o teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus não depende de nenhuma religião. E você vai ver aqui no decorrer do nosso discurso de hoje. Por exemplo, o sistema religioso, ele se aproveitou disso e associou essas coisas que não deveriam, pelos motivos óbvios, que você já sabe, não precisa eu ficar aqui atacando ninguém, porque você é inteligente e sabe quais foram os motivos pelos quais o sistema religioso associou a espiritualidade a uma forma de religião. E perceba você que Jesus Cristo não fundou nenhuma religião. Você já parou para pensar nisso? Que interessante, né? Jesus Cristo não fundou religião nenhuma. Ele não fundou o protestantismo, ele não fundou a religião evangélica, ele não fundou a religião católica, ele não fundou nenhuma religião dessa aí. Muito pelo contrário, ele veio tirar uma barreira que havia entre o homem e Deus para que então o homem pudesse ter contato, intimidade e relacionamento direto com Deus. Porém, os religiosos se aproveitaram, e entraram aí, se colocaram na posição de intermediário e você já sabe no que deu. Mas o ser humano, na verdade, ele precisa se relacionar com Deus. O ser humano, me refiro aos filhos, eles nós sentimos necessidade de um relacionamento com Deus, um relacionamento espiritual, uma intimidade espiritual. Por quê? Porque nós precisamos de apoio, nós precisamos de ajuda, nós precisamos entender que sem essa ajuda nós não podemos e não conseguiremos avançar. Não é assim? Então, se você está me acompanhando aqui no meu discurso, você também já se encontrou em momentos em que você não tem a quem pedir ajuda. Então você precisa desse relacionamento com Deus. Por causa de quê especificamente? Por muitos aspectos da nossa vida, do nosso dia a dia, principalmente daquele chamado pelo apóstolo Paulo de o dia mau. Certamente você já viu, ou já ouviu, ou já conhece essa expressão, o dia mau. E nesses momentos chamados o dia mau, todos, com letra maiúscula, todos precisamos de ajuda. É bem verdade que alguns não gostam de admitir, mas aqui eu não posso me deixar levar por aqueles que dizem que são autossuficientes nesse assunto, porque isso é mentira. É verdade que quando chegam as dificuldades, todos precisamos de ajuda e de uma forma ou outra temos que recorrer a essa ajuda. Então o tema hoje é especialmente dedicado a você que está me assistindo e quem sabe é você, que está vivenciando aí um momento mau, um dia mau, dias maus. Por isso o tema se chama A Armadura de Deus. Quando nós pensamos em armadura, imediatamente a gente associa isso a uma luta. Armadura é para uma guerra, a armadura é para lutar contra algum inimigo. A armadura, a gente vê nos filmes por aí, são os exércitos
guerreando contra outros exércitos. Então, quando a gente ouve essa expressão, a armadura, a gente associa a luta. Vai haver luta. E se vai haver luta, tem que vestir a armadura. Pois muito bem. Então, na vida, todos têm que lutar. Não é verdade? Em algum momento, não sempre, mas em algum momento, você tem que levantar suas armas e tem que lutar. Porque o que você não pode é ficar caído no chão diante de alguma situação que te aconteça. Então, não conhecendo o nosso ensino, a nossa forma de doutrina, a pessoa cai nas garras de qualquer religião. Como eu falei no começo, a tua espiritualidade não depende de religião nenhuma, né? Mas quando a pessoa não conhece a nossa forma de ensino, não conhece a doutrina da armadura de Deus, né? Essa pessoa, ela fica suscetível a cair nas garras, e me refiro garras como garras de corvo, uma ave de rapina, cai nas garras de qualquer religião, porque a pessoa se encontra numa dificuldade, não sabe lutar contra aquela dificuldade, não sabe permanecer de pé, não tem forças para permanecer de pé. Quem sabe ao seu redor não tenha ninguém que lhe ajude, então essa pessoa vai procurar algum tipo de ajuda que ela julgue ser legitimamente espiritual. Aí ela entra num templo católico, se equivocou, entra num templo evangélico, piorou, entra em outro tipo de religião, aí se acabou tudo. Então cai aí nas garras de qualquer religião, assim como eu me referi aqui. E, na verdade, ninguém precisa de religião, e sim, todos nós precisamos de conhecimento, assim como disse a Damares na saudação de hoje, aqui no Bom Dia, aqui que ela mandou para a gente. Como as águas cobrem o mar, toda a terra será coberta pelo conhecimento da glória de Deus. Não tire a palavra conhecimento do verso. As pessoas dizem assim, não, porque assim como as águas cobrem o mar, toda a glória do Senhor vai encher toda a terra. Isso é muito vago. O que é a glória do Senhor? Não sei, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Por quê? Porque não é isso que está escrito. O que está escrito é que o conhecimento da glória do Senhor cobrirá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Então, todos nós precisamos de conhecimento na grande verdade. Então, tenho dito eu, aqui nos meus discursos, né, profetizando, não no deserto, e sim na internet para todas as nações, eu tenho dito que o Evangelho da Graça, é uma ferramenta para hoje em dia. Note que os religiosos têm a tendência de pensar que o que está no Evangelho é para um futuro distante. E não é verdade. O Evangelho é a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Porque o ser humano precisa do relacionamento com Deus. Então o ser humano precisa do Evangelho. Agora, o Evangelho, ele foi mistificado. Foi criado sobre o Evangelho uma mística tremenda. E o Evangelho nada mais, nada menos do que uma carta, um roteiro para aquele que quer reinar em vida, para aquele que deseja estar sobre qualquer situação. Então eu repito, se você que está me assistindo está vivendo o dia mau, hoje esse tema é especificamente para você. Então quando se fala de armadura para uma luta contra o dia mau, o exemplo fica muito mais claro ainda. Andrés vai me ajudar agora, nós temos o primeiro verso aqui, que está em Efésios capítulo 6, no verso 13. Se você está na tela já? Aí se você vir aí na tua tela, leia aí comigo. Diz assim, olha, tomai sobre vós toda a armadura de Deus. É toda, hein? É toda. Diz aqui, para que possais resistir no dia mau. E tendo acabado tudo, estar firmes. Eu queria comentar essas 3 linhas que eu coloquei na tua tela aí. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo acabado tudo, estar firmes. Pode tirar. Pode voltar aqui para mim. Então,
Primeiro ponto, o fato do apóstolo Paulo ter dito, instado, insistido, para que você tome a armadura de Deus sobre ti, dá a entender que a armadura de Deus está aí à tua disposição. Então, tomá-la ou não tomá-la é uma opção tua. Me entendeu, né? Tá claro, a armadura está aí. Você usá-la ou não usá-la, é uma opção tua. De qualquer maneira, você vai chegar no teu destino, porque você foi predestinado. Agora, como é que você vai chegar no teu destino? Todo ferido, todo machucado, todo ralado? Ou é melhor você vestir a armadura para chegar inteirinho? Então é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Essas 3 linhas que eu coloquei, sintetizando esse versículo, a primeira parte eu já te expliquei. Muitas pessoas não usam essa armadura por não saberem o que é isto. E hoje eu quero colocar isso aqui, eu quero transpor, atravessar aquilo que está na minha mente, através dessa câmera, para a tua mente. Eu quero alcançar a tua mente, porque se eu alcançar a tua mente, eu alcancei tua vida. Se eu alcançar a tua mente, eu salvei tua vida da falta de entendimento. Então, a armadura de Deus está aí, à disposição de todo filho de Deus, mas muita gente não usa porque não sabe o que é esse monstro. E muito menos, né, que esse equipamento está à sua disposição. As pessoas não sabem. E outras pessoas não usam porque o afã do dia a dia faz com que as pessoas esqueçam que tem esse tipo de ajuda da parte de Deus. E o segundo ponto, por exemplo, para que possais resistir no dia mau. O que significa o dia mau? O dia mau é o dia do desemprego, é o dia da demissão. Você sabe que, eu não sei se você já foi demitido de um trabalho, eu já fui demitido de um trabalho. E essa semana aconteceu algo aqui em casa que me fez meditar muito nesse aspecto aqui do dia mau e como é que o dia mau passa ou não, entende? No dia 26 agora, passado, de agosto agora, o Caio, meu filho menor, recebeu na escola uma menção de honra ao mérito, né? Ele, por ter tirado as notas perto quase todas máximas, e acho que não foram máximas, foram 99%. Então a diretoria do colégio se reuniu e decidiu premiar alguns alunos com a menção de honra ao mérito. E o Caio estava entre esses 10 alunos da escola ali, da turma dele, que está no 4º ano. De todas as turmas de toda a escola, são 10 turmas, né? Me diz aqui o Andrés, porque os dois estudam na mesma escola, e então o Caio está no 4º ano, o Andrés está no 10º ano, e Caio então foi um dos 10 alunos que ganhou essa menção. E eu fiquei bem impactado, feliz com isso. Imagina, um menino criado em liberdade e que, puxa, claro, mas tem suas responsabilidades, e a gente aqui faz questão de cobrar as responsabilidades. Pois muito bem, o que eu quero dizer? Que no dia 25 de agosto de 1986, eu vivi um dia mau. Por quê? Porque eu recebi um bilhete de demissão, um contrato, ou melhor, um distrato, né, do meu contrato de trabalho com o Banco do Estado do Rio de Janeiro, o famoso Banerj, né, Banco do Estado da Guanabara. Esse banco aí, eu trabalhei ali durante 13 anos, e no dia 25 de agosto de 1986 eu fui demitido. Aqueles dias para mim foram o dia mau, da expressão do versículo aqui. Aí, agora, dia 26 de agosto passado, o Caio me chega da escola com essa notícia que me deixou feliz pra caramba. Eu falei, caramba, como são as datas, como são os dias, se você fica preso ao passado. 35 anos depois da minha demissão, lá no banco, meu filho menor, quem diria que eu teria um filho dessa idade, nessa época, imagine, eu com 63 e Caio tem 9. E ele me chega com essa menção de honra ao mérito e faz a alegria aqui de toda a família, de todos nós. Então isso me fez recordar que eu também já vivi o dia mau, e é isso que eu quero dizer para você.
Agora, aqui, naquela época não tinha essa ajuda. E quem sabe eu tenha sofrido muito por não ter tido essa ajuda. E é desse tipo de sofrimento que eu gostaria de ajudar a livrar você, te transmitindo essa ajuda aqui da armadura de Deus. Então a expressão o dia mau significa o dia do desemprego, o dia da demissão, o dia da enfermidade. Sabe aquele dia em que talvez você tenha ido ao médico e após a consulta ele te chamou e disse: olha, é maligno, olha, é caso de morte, olha, é irreversível, olha, não tem jeito, olha, a medicina pode aliviar as dores, mas não pode curar ainda. Então essa mensagem é para você. Ou a expressão o dia mau é o dia do divórcio, o dia que se acaba todo aquele castelo de intenções e sonhos e tudo mais que você passou na tua vida. É o dia da falência, aquela empresa que você abriu com a maior expectativa de sucesso, de prosperidade, de crescimento, sabe? E de repente a pandemia chegou e aí os clientes sumiram e você foi obrigado a fechar as portas, mas o banco não fechou a cobrança, as faturas continuaram a chegar e você não tinha de onde tirar o sustento para pagar aquilo tudo, porque você tem que viver e levar o alimento para dentro da tua casa. O fato é que entre a tua família e a empresa, é claro que você vai optar por trazer o alimento para dentro da tua casa e a empresa depois, daqui a pouco a gente trata. Então chegou o dia da falência, o dia do endividamento, o dia da cobrança, o dia que você vê todo aquele sonho cair no chão e se desfazer. Esse é o dia mau, que Paulo fala em Efésios 6, que eu li para você agora. O dia do choro, porque nessas questões que eu acabei de falar aqui, demissão, enfermidade, divórcio, falência, tudo isso, aí vem o choro, vem o pranto, vem o lamento, vem a tristeza. E é bom que você chore, é bom que você pranteie, é bom que você pense nisso aí, mas é bom que você saia do fundo do poço, e para isso está essa mensagem. Portanto, essa mensagem está preparada para você que, quem sabe, está vivendo algo assim hoje em dia. O apóstolo Paulo falava aqui como quem fala com aquela pessoa que vai partir para uma guerra, e a vida é uma guerra. No mundo tereis aflições, no mundo tereis lutas, no mundo tereis dificuldades, no mundo tereis batalhas, mas não desanimem, mantenham um bom ânimo. Mas como é que você vai manter o bom ânimo? Com a armadura de Deus vestida com a armadura de Deus. Mas uma armadura é composta por várias partes. Se você já viu esses filmes, eu, por exemplo, estou vendo uma série de uns turcos lá, uma coisa bem antiga, e os caras vão para a guerra e eles têm um capacete lá todo estranho daquela época, tem um escudo assim, tem uma espada na mão, tem umas botas que permite que se alguém bater a espada ali não fure, não corte sua perna. E eles têm uma couraça que eles põem assim nos ombros, no peitoral, para proteger de qualquer tipo de ataque. Então uma armadura, eu estava vendo o filme, essa armadura é feita de várias partes e nós vemos, olha, uma armadura é feita de farda, couraça, botas, escudo, capacete, espada. Próximo verso, Efésios 6, 14 em diante, está na tela agora aí para você. Olha o que o apóstolo Paulo diz: porque virá o dia mau. Quem sabe você está vivendo o dia mau. Quem sabe você está deitado numa cama chorando sem saber o que vai fazer amanhã. E eu tenho certeza que esta mensagem, essa ministração vai te levantar. Porque aqui eu estou dizendo para você que você tem um equipamento da parte de Deus, não é de aço. Não é de uma companhia que faz armaduras humanas. Não, eu estou falando de um equipamento que é da parte de Deus. Mas que Paulo compara como uma armadura, porque ele sabia que o dia mau viria e as pessoas sozinhas não teriam capacidade de manter o bom ânimo e de vencer o dia mau.
Porque a terceira frase lá, que eu não terminei, no primeiro verso que eu li, de Efésios 6,13, diz assim: e tendo acabado tudo, ficar firmes. Acabado tudo o quê? Acabado o dia mau, porque o dia mau passa. O dia mau passa, né? Então, essa expressão, o dia mau, é tudo isso. Então veja só aí o que diz em Efésios capítulo 6, verso 14 e 17, como está na tua tela. Permaneçam firmes, vestidos com a verdade, com a couraça da justiça. A armadura tem um peitoral para proteger o teu peito, teu coração, tuas vísceras, teu estômago, por aqui. Tem uma couraça, uma roupa, uma blusa, uma jaqueta, né? Uma farda, com a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Você já deve saber disso, não vou me ater aqui. Pés calçados com o evangelho da paz. Qual é o evangelho da paz? Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você pensa isso, a tua armadura não presta para nada. Tua armadura é de jornal. Sabe aquele jornal que embrulhava o peixe antigamente? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. A armadura, é o que Paulo diz aqui, o evangelho da paz está de Romanos a Hebreus, é o evangelho da graça. São ali as posições que você tem que conhecer. Me entende? Você tem que conhecer o evangelho da paz. Volta lá no verso. Sobretudo, olha o que Paulo fala. Sobretudo, como se fosse uma capa que te desse o poder de voar como o Superman, como esses caras aí. Sobretudo, usem o escudo da fé. Faz de conta que aqui no meu braço esquerdo, agora para mim. Por favor, André, está trabalhando muito hoje, vai ganhar dobrado. O escudo está aqui no meu braço esquerdo, eu tenho aqui um escudo. Eu devia ter trazido um escudo, né, que tem em casa de brinquedo das crianças, um escudo do Capitão América. Aí botava o escudo aqui assim, pá, aqui está o escudo. Quando vier um dardo, eu ponho o escudo diante da minha cara, porque aqui está a minha mente, a minha cabeça, certo? Né? Então Paulo fala, sobretudo, quer dizer, antes de um dardo pegar em você, primeiro ele tem que passar pelo escudo. Sim ou não? Se você está numa batalha e daqui a pouco vão te jogar uma pedra, jogaram uma pedra ali, o que você faz imediatamente? Já é um reflexo, né? É uma coisa condicionada. Você se esconde atrás do escudo e a pedra pega no escudo e cai no chão e não te machuca. Paulo chama isso de o escudo da fé. Quando eu estava deitado ali 12 dias com febre, com coronavírus, o escudo com o qual eu me defendia era o escudo da fé. Por quê? Porque se eu olho as notícias, fulano morreu, tomou a segunda dose e morreu. Quem sabe foi a dose que matou, né? Não vou entrar nessa discussão. Tomou a primeira dose, morreu, o outro morreu. E o que me protegeu? O escudo da fé. Primeira coisa, o escudo da fé me ensinou a não ver esse tipo de notícias, porque aquela pessoa é aquela pessoa. Se ela morreu naquele dia, foi porque estava determinado por Deus que ela chegaria até ali. E se para mim estiver determinado que eu vou ultrapassar essa pandemia, eu ficarei curado da Covid. Isso é o escudo da fé. Então foi aí que eu me protegi. Isso é que Paulo chama de escudo da fé. Você tem que conhecer o evangelho da paz. Porque o evangelho da paz fala o quê? Ele faz parte da tua armadura. Note você que o evangelho da paz é como se fossem tuas botas da armadura. Espera aí, eu estou caminhando seguro, por quê? Porque eu sei o que eu estou vivendo baseado naquilo que eu creio. Pois muito bem, o que diz o evangelho da paz? Diz que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados pelo seu decreto. Eu vou te pedir uma coisa. Quando você for citar um verso, cite o verso. Não tire palavra do verso, não põe palavra no verso. Né? Por quê? Porque tem pessoas por aí que falam assim, não, todas as coisas colaboram para o nosso bem. Não é para todo mundo isso. O verso não diz isso assim. O verso fala assim, todas as coisas colaboram para o bem dos que foram chamados pelo decreto de Deus e dos que amam a Deus.
Isso é um povo bem especial. Então, se eu faço parte, se você faz parte, como eu sei que faz parte desse povo, o Evangelho da Paz diz para você que tudo colabora para o bem, inclusive o coronavírus. Porque o coronavírus está dentro do tudo de Deus. Tem gente que parece, até que crê, que esse coronavírus escapou das mãos de Deus e que Deus não está no controle disso. Eu queria dizer para você que quem morreu de coronavírus é porque Deus havia determinado que morreria naquela data. Perca o medo, abençoado. Você só vai morrer na hora certa para você. Entendeu? Isso é o que diz o Evangelho da Paz. Claro, lave as mãos. Se você entende que tome a vacina e envenene-se mais ainda do que já está. Entendeu? Mas não tenha medo. Se você crê no Evangelho. Se você crê no Evangelho. Então, sobretudo, use o escudo da fé. Você acha que para falar essas coisas eu me escondo aonde? Atrás do escudo da fé. Mas é claro, né? Porque olha o que diz o apóstolo Paulo. Com o qual, na tela aí, poderão apagar, com qual o quê? Com o escudo da fé. Não é com o chazinho da vovó Cândida. Não, é o escudo da fé. Entendeu? Não é com Vic Vaporub, não, é com o escudo da fé. Com ele poderão apagar todos os dardos de fogo do maligno. Entenda-se, corpo carnal, porque o diabo já foi destruído. Você não vai pensar que maligno é o diabo, né? Por favor. Então, ponham o capacete da salvação. Ai, ai, ai. Ou seja, na tua mente, capacete é para proteger a mente, tal. Na tua mente tem que estar estabelecida que você é salva para sempre, que você é salvo, sempre salvo, que você não perderá a salvação espiritual. Ponha o capacete da salvação e use a espada do Espírito, que é... Paulo é tão legal com a gente, que escreveu isso aqui, quando ele escreveu, que ele ainda explica. Ele diz, e use a espada do Espírito, que é a palavra. Que palavra? De Romanos e Hebreus. Essa é a espada do Espírito com a qual eu vou lutar, a qual compõe, faz parte da armadura de Deus para mim. Então eu tenho as botas, que são o Evangelho, que me fazem pisar firme. Não, abençoado, eu não tenho medo de coronavírus. Não, eu não tenho medo do dia mau. Eu fui demitido do banco, sim. Mas depois a minha vida entrou numa outra glória superior, que se eu não fosse demitido do banco, eu não chegaria onde eu estou hoje. Olha que coisa tão bacana. Graças a Deus eu saí daquele meio lá, que é um antro, era, né? Naquela época, né? Então, você depois, não é profetizando para o passado, não é isso. Mas depois você vê o porquê das coisas te acontecerem. E isso vai te dando mais firmeza ainda. Então, são as botas do conhecimento do Evangelho da Paz. A couraça da justiça. Eu sou justificado e isso ninguém toma de mim. O escudo da fé. O capacete da salvação. E a espada, que é a palavra. Que quando alguém vier falar alguma besteira, eu combato com o quê? Com a palavra. Claro que eu não fico degladiando com ninguém. Eu não quero perder tempo com gente tola. Eu trago aqui uma palestra e uma ministração. E confesso que você que está aí do outro lado, você é suficientemente especial da parte de Deus para compreender o que está sendo dito, né? Porque essa palavra aqui é para os espirituais. Eu estou falando uma palavra para aquele povo que o profeta profetizou que andaria nessa terra. Agora, não é o que a gente vê por aí. Porque o que a gente vê por aí são os religiosos com maior medo. Ai, meu Deus! Ah, eu vou contar para você uma coisa que eu falo. Não, eu não espirrei, não, eu só fingi, tá? Quer que eu faça de novo? Quando tem muita gente assim perto de mim... Outro dia eu estava ali no shopping vendo um pessoal executar um tango e tinha um casal muito bacana dançando. Eu acho bonito isso. Eu e minha esposa estávamos no shopping
E eu estava filmando aqui com o meu celular, filmando aquilo, né? Bacana aquele ambiente. E de repente me parou uma família aqui, o pai desse tamanho, a mãe um pouquinho assim, bem alta assim, bem alta. E a filha, mais ou menos adolescente, parou na minha frente e eu com o celular e agora, em vez de filmar, o casal estava filmando as cabeças daquelas pessoas. Sabe o que é que eu fiz, que eu aprendi agora nessa? Eu comecei a tossir, né? Eu estava de máscara, comecei a tossir assim, aí eles olharam para trás assustados imediatamente. Aí eu falei, isso, agora eu vou filmar de novo. Mas eu vejo gente aí fora com medo da sombra, do sol, da chuva, do vento, do carro, do barulho. Meu pão, cadê o povo que o profeta profetizou? Esse não é. Não é mesmo. Porque uma pessoa que está firme naquilo que crê, tem convicções. E as convicções estão por cima de qualquer coisa e qualquer situação. Então, uma armadura é importante, mas se você para notar, numa armadura, numa guerra, o capacete é o mais importante. Por quê? Porque ele protege a cabeça. Porque sem cabeça, o corpo não funciona. E é claro que eu não estou falando da cabeça, esse cabeção aqui, eu estou falando da mente. Porque essa palavra é para os espirituais, né? Capacete da salvação é a convicção de quem é você, é a convicção da tua posição espiritual, é a convicção de quem é Deus para você, que você não chama Deus de aleluia, lá não sei onde bem longe, não, você chama de Abba. Abba significa papai. É como meus filhos falam comigo, papai, pô, vamos no shopping hoje que eu queria ver isso, ver aquilo. Pô, vamos dar um passeio. Pai, vamos ali. Pai, vem ver esse filme. Pai, não sei o quê. É uma intimidade assim, porque eu acharia muito esquisito que eu tivesse aqui em casa e chegasse o Andrés aqui e de repente parasse a uns 4 metros de mim e falar, Senhor, meu pai Pedro Kelly, agora eu entro na tua presença para pedir a você o dinheiro para o lanche na escola hoje. Em nome de Jesus, amém. Eu ia olhar para ele assim, cara, esse cara tá louco, eu levar ele no médico, porque, cara, o auditório que tá aí. Não é assim, mas não é assim que os crentes são. Não, eu vou orar. Aí acha que orar é uma atitude de reverência. Muda até a voz, choram forçadamente, aumentam o tom de voz, gritam e fazem oração na congregação, em grupos assim. Sabe qual é o conselho do nosso mestre quando você quiser orar? Você tem que orar, sim. Claro que tem que orar, né? Na intimidade com teu pai, ele diz, quando você quiser falar com Deus, entre no teu quarto, ou no banheiro, ou num lugar que você esteja sozinho, sem plateia, para não fazer show, sabe? Ali, fale com... E Deus que está em oculto te responderá. Entendeu? Então essa convicção faz parte do capacete da salvação, né? E note que o verso, ele termina dizendo aqui, tendo acabado tudo, estar firmes. Acabado tudo o quê? Acabado toda a tribulação do dia mau. O dia mau é o dia da tribulação. O que é o dia da tribulação? Está lá em 2 Coríntios 4,17, que diz assim, sabemos que toda tribulação é leve e momentânea, passageira, e produz em nós um eterno peso de glória. Parece que Deus precisa usar na nossa vida um instrumento tribulação para nos dar um polimento. Sim ou não? Produz em nós um eterno peso de glória. Quando eu me recordei da data que eu fui demitido, eu também me recordei do sofrimento daqueles dias. Só que hoje eu já não vivo mais o sofrimento daqueles dias, graças a Deus. Então, produziu em mim um eterno peso de glória, quando eu analisei, depois que passou, e identifiquei que se não fosse eu ter passado aqueles dias, eu não chegaria até onde eu cheguei. Então,
era necessário, e se pusesse na bandeja para eu escolher, o que você quer? Permanecer no banco ou você quer ser um ministro da graça de Deus? Você já sabe o que eu escolheria. Então, aí está. E tendo acabado tudo, permanecer firmes. Bom, o certo, abençoado, é que toda tribulação vai passar. Se você está passando por alguma coisa, tenha paciência, permaneça firme. O risco, tem um risco aí. E é desse risco que eu gostaria de livrar você. O risco é a tribulação passar, porque vai passar, e ter deixado a pessoa destruída. Porque isso também pode acontecer. Quantas pessoas por aí, a gente olha para trás e vê, passaram tribulações, diversas tribulações, e ficaram destruídas. Não em suas vidas físicas, humanas, mas em suas mentes. Pessoas que já não tentam mais fazer um negócio. Por quê? Porque passaram uma tribulação e aquilo as destruiu. Destruiu seu ânimo, destruiu sua vontade, destruiu sua crença, destruiu aquele gozo. Aquela pessoa já não sente mais aquilo. Quantas pessoas por aí passaram por uma separação, um divórcio, uma quebra de uma amizade e aquilo as fez recolher-se como se fosse um caracol dentro da sua própria casca, querendo se proteger de algo que na verdade não existe, e porque aquilo feriu e destruiu sua mente com relação àquele assunto ali. Você conhece alguém assim com certeza. Então, eu vou ler para você Gálatas capítulo 6, verso 9, não vai aparecer na tua tela, porque já estamos chegando ao final da ministração de hoje, que diz assim: continuemos, não desanimemos, porque a seu tempo colheremos, se não desmaiarmos, se não formos destruídos, se não desanimarmos, se não desfalecermos, diz o apóstolo Paulo. Continuemos, tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus de Nazaré. No mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo confirma e diz: a tribulação virá, o dia mau virá, tudo bem que é passageiro, porém virá, e no dia que ele chegar você precisa estar com a armadura de Deus vestida. Para quê? Para permanecer firme, para manter o bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz assim: e tendo passado tudo, permanecer firme, não é a mesma coisa? Em outras palavras, é claro que é. Então, esse verso, se não desmaiarmos, continuemos, porque a seu tempo colheremos. Se não desmaiarmos, isso significa que pode haver e vai haver desmaios, com certeza. E a minha função é te incentivar, te motivar. Eu sou um orientador espiritual neste momento. Eu sou apóstolo do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou pastor do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou o bispo do Ministério Reconciliados com Cristo. E eu sou orientador espiritual do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou apóstolo porque apóstolo é quem defende aquela bandeira, né? Eu sou o bispo porque o bispo é quem organiza todo esse trâmite e esse andamiaje em espanhol, essa engrenagem, né, em português, do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou pastor quando, ao fazer as mensagens, eu estou pensando em você e te livrar do dia mau. E eu sou um orientador espiritual e palestrante quando eu chego aqui, diante dessa câmera e microfone, com a ajuda da minha família, e chego até você para te incentivar e te motivar e dizer que isso não é tudo, abençoado. Todo filme tem começo, meio e fim. E se você sair do cinema na metade do filme, vai parecer que o bandido ganhou. E o bandido não ganha. No final do filme, quem ganha é o herói. E o herói é você. Então a tua vida é muito mais do que isso que de repente pode estar te acontecendo hoje. Você precisa vestir a armadura de Deus para permanecer firme. Agora, eu preciso de você. Mesmo sendo todas essas funções que eu acabei de te dizer,
todas ao mesmo tempo, eu preciso de você, porque eu sem você não consigo. Assim como o apóstolo Paulo precisava daqueles que lhe ajudavam lá e rogou isso, como eu vou rogar para você agora no último verso que vai aparecer na tela, que é Efésios capítulo 6, verso 19. Diz assim: orando por mim, a fim de que ao abrir da minha boca me seja dada palavra para dar a conhecer com ousadia o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, que com coragem eu fale dele como devo falar. Fecha aspas. Então, eu peço a você que ore por mim, que compartilhe minhas palavras, minhas palestras, minhas ministrações e que semeie aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, porque esse é o ministério que te ajuda a suportar e ultrapassar o dia mau. Como o verso diz aqui, eu tenho que falar a verdade do Evangelho, né? Como eu devo falar, com ousadia, com coragem. E eu queria dizer para você, eu anotei aqui, nessa agendinha que a pastora Céia sempre me dá todo ano, né? Eu anotei aqui umas coisas conversando aqui em casa, abençoados, que na graça de Deus nós temos obrigações. Se você não sabia, eu vou colocar aqui para você 3 pontos, né? Você tem a obrigação de semear. Sabe por quê? Porque se você não semear, você não colhe, né? Se você não plantar, você não tem direito à colheita. E como eu sei que você quer colher, porque colher é muito bom, colher é um dos maiores privilégios que Deus nos dá nessa terra. Então, como eu sei que você quer colher, eu tenho que te ensinar a obrigação de semear. Entenda isso. Algumas pessoas relaxam com isso. E eu não vou discutir, porque o problema é delas. Amanhã não vai haver colheita e vai me dar pena. Mas eu não vou me meter a ajudar ali. Por quê? Eu vou ajudar com palavra. Porque aquela pessoa não está colhendo porque não planta. E se a pessoa não planta, não vai colher. Existem pessoas por aí que são contra isso. Eu não sou contra, eu sou a favor de você plantar, seja o teu dízimo, seja a tua oferta, como você entender. Eu não vou dizer para você, né, que você vai perder a salvação espiritual se você não plantar, porque isso não é verdade. Mas na graça nós temos ônus também. Divulgar, essa é a segunda obrigação que você tem. Por quê? Porque se você não divulga, você não contamina outros, assim como você foi contaminado por alguém. Tem pessoas que ouvem a palavra, né? Mas na hora de divulgar, elas se envergonham. Elas preferem divulgar o pet shop, o cachorrinho, o político, o contrato novo que o Messi assinou com o PSG, os 3 gols do Gabigol contra o Santos, muito bacana e tal. Vem cá, e você já divulgou o Evangelho da Graça? Eu não. Você tem a obrigação de divulgar isso. E essa palavra, como disse a Damares no início, ela está profetizada que ela vai encher a terra, o conhecimento de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Então é melhor que você seja participante disso. Porque essas coisas de cachorrinho, política e futebol, isso vai ficar para trás, abençoado. Terceira obrigação na graça, utilizar a graça. Por que eu sou obrigado a utilizar a graça? Porque ela é salvação para a minha vida. Entendeu? Depois virá um tema sobre esse assunto. Então, eu vou ficar por aqui, não quero me estender mais, mas eu não posso encerrar essa transmissão de hoje sem antes agradecer a todos e todas que me ajudam, né? Tem um grupo muito grande de pessoas que semeiam aqui no Ministério Reconciliados com Cristo e dessa maneira nós possamos estar dedicados integralmente ao progresso do Evangelho. Aqui essa palavra corra.
Nós temos os nossos canais no YouTube, Pedro Kelly RCC, no Facebook, Pedro Kelly, no Instagram, Pedro Kelly, tudo Pedro Kelly. E vai aparecer na tua tela agora os nossos códigos Pix. Recebo que tudo que você plantou em agosto até aqui, você vai colher agora em setembro, mas hoje ainda é dia 29 de agosto, dá tempo de você semear ainda neste mês. Na Caixa Econômica Federal, o nosso Pix é 21 99104 8388. E no Banco Itaú, o nosso código Pix é um e-mail margaritalon, com N, margaritalon77@gmail.com. Eu conto com você para contaminar outras pessoas e para seguir semeando aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Não julgue teu dia por aquilo que você colheu. É mais inteligente que você julgue teu dia por aquilo que você plantou. Porque se você planta hoje, a colheita de amanhã é certa. Terça-feira eu volto, às 5 da tarde, com mais uma edição do programa Café e Palavra com Pedro Kelly. Tudo isso eu compartilho com você porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau.